O que eu falei foi a questão de fixar o gate, né, para poder definir a minha integral de caminho de maneira apropriada, né, para evitar aqueles problemas de overcounting, né, da simetria de gauge. E aí usei aqueles truques todos, né, truque não chama, mas enfim, aquele formalinho todo de FADEF-Popov, né, para fixar o gate, coloquei lá o determinante e tal, e no final das contas cheguei à conclusão que eu tinha que estender minha ação, né, tinha ação do poliátomo mais a ação dos gostos. E aí o que eu fiz depois disso foi estudar essa teoria conforme dos gostos, né, que é uma teoria conforme, né, e no final, né, tirar todas as relações de OPI, etc, e tal, tensões de momento, essas coisas todas. E no final terminei com o cálculo da anomalia de Weyl. Né? Eu tinha que verificar, na verdade, se realmente a minha integral de caminho é medida, né? A minha integral de caminho, né, no fundo, se ela era realmente invariante por Weyl. Né? E aí eu vi que eu tinha uma anomalia. Essa anomalia, né, ela era basicamente proporcional, vamos colocar assim, né, a D menos 26. Né? Significa que se eu botasse D igual a 26, a minha anomalia ia embora. Né? Então agora, hoje então, nessa parte da manhã pelo menos, eu vou terminar então a quantização covariante. Né? Então para fazer isso, a gente vai usar o formalinho BRST. Né? Então com isso hoje eu termino finalmente a quantização covariante. Okay? Então beleza, então em geral o que eu tenho nesse esquema de quantização BRST, em geral o que eu tenho é o seguinte: eu tenho uma integral de caminho e tenho uma simetria local. Né? Então de alguma maneira eu tenho que, digamos assim, né, tirar fora, vamos usar essa expressão, né, qualquer redundância devido a essa simetria local. Né? Então no caso, né, vou fazer uma coisa mais geral aqui. Né? Então, se eu falo em termos mais geral, por exemplo, eu tenho campos. Eu tenho campos aí que eu vou escrever como φi. Quando eu escrevo φi, no meu i tem tudo. Tá? No meu i tem índice que caracteriza o campo, tem índice espaço-temporal, tem tudo. Né? No meu i. Okay? Por exemplo, no caso da corda, né, quem eram os meus φis? Né? Eram xmi de sigma tal, né, e o GAD de sigma tal. Né? Esses eram os meus φis lá no caso da corda. Okay? Aí eu vou pegar a minha invariância né? Eu tenho uma transformação de gauge que, em geral, o meu ΔΦ, né? Em geral, o meu ΔΦ vai ser algo do tipo um epsilon alfa, delta alfa de φ. Ok? Basicamente. Né? Então, de novo, nesse alfa, né? Nesse alfa eu estou considerando tudo quanto é índice possível imaginário, né? Inclusive índice espaço-temporal. Ok? E além disso, eu tenho uma álgebra que essas minhas transformações de gauge obedecem. Né? E com os F, gama, alfa, beta e as constantes de estrutura. Tá? Então, beleza. Então, em geral, o que eu faço é o quê? Eu pego a minha integral de caminho, tenho que fixar o gauge. Então, em geral, né, eu tenho que fixar o gauge. Em geral, eu faço isso com uma coisa do tipo, né? Eu tenho um FA de φ igual a zero. Ou seja, eu tenho uma função aí, funcional, né? Os meus campos igual a zero. Em geral, fixar o gauge sempre pode ser feito dessa forma, né? Em geral. Ok? Mas vocês já conhecem isso daí. Então, eu vou usar, né? Quando eu uso todo aquele procedimento de FADEF-Popov, né? Colocar o funcional do delta, calcular o determinante, aquelas coisas todas. Né? Então, a minha integral de caminho, né, que eu defino, né, dessa forma,
Lembre-se que eu tenho que dividir pelo volume do grupo, né? Para poder eliminar as redundâncias. Né? Então, em geral, o que eu faço é usar todo aquele procedimento de maneira que eu fatoro, né, o volume do grupo e cancelo aqui e eu tenho uma coisa bem definida. No final das contas, esse procedimento, né, a gente viu aí que ele era ele dava uma coisa assim, né, com algumas novidades. Né? Uma novidade só, na verdade, em relação ao que eu fiz da vez passada. Ok? Então, basicamente, o integral de caminho passa a ser isso aqui. Né? Quais são as novidades aí? Né? O formalismo que eu fiz, na verdade, eu fiz para o x, né? O x e para o g, né? Fixava o gauge no g, e no final das contas eu ficava com dx, db, dc. E S1 e um S, né? Que era o SX e o S-Ghost. Okay? Aqui apareceu uma terceira com db, na verdade. Isso vem o seguinte, né? Bom, nessa notação aí, o meu S1 é a minha ação original. É a ação que eu comecei. O S2 é a ação que nós chamamos de gauge fixa. Né? E nesse caso aqui, o meu S2 é um menos I BA FA de φ. Essa ação vem, na verdade, do fato de que quando eu integro no dBA é elevado a isso ali, menos isso aqui, né? Na verdade isso é uma representação funcional da delta funcional. Né? Quando eu integro no dBA, isso me dá uma delta desse cara. Ou seja, me diz que o FA de φ tem que ser zero, que é justamente fixar o gauge. Ok? Então daí que vem a A2. Né? Na verdade eu representei a delta em termos de uma integral funcional. E o S3 é a ação dos ghosts. Que em geral tem a seguinte forma: o anti-ghost, o ghost e uma variação do meu F. Em geral a forma é essa daí. Então eu tenho, né, ao fazer esse processo todo de fixar o gauge, né, e eliminar as redundâncias aí, eu chego a uma integral de caminho desse tipo com essas três ações aí, né, essas três contribuições. A original, a dos ghosts e a do gauge fixa. A questão é o seguinte: eu fixei, né, o meu gauge, né, mas de alguma maneira a minha invariância de gauge tem que estar em algum lugar aí. Né, porque a minha teoria nada mudou, ela continua invariante de gauge. Né. Então, na verdade, o que acontece é que quando eu chego aqui, né, o que eu ganho, na verdade, o que eu vejo é que eu tenho uma outra simetria. De alguma maneira, né, a minha simetria de gauge se manifesta, vamos colocar assim, né, a partir de uma outra simetria aqui, que é a simetria BRST. Okay? Então, essa ação aí que eu vou chamar de S, né, que é S1 mais S2 mais S3, né, ela é invariante. Né, por transformações, né, vamos chamar assim, né, BRST. O que é isso? São transformações desse tipo aqui. A variação do φ é menos I epsilon C alfa delta alfa φ. O meu campo BA ali auxiliar não se transforma. O anti-ghost se transforma como epsilon BA e o ghost se transforma como aqui. Bom, eu vou discutir com você. Aqui tem um potencial problema, um problema em potencial aqui, na verdade, tem um problema em potencial, né? Na verdade, eu não consegui resolver no seguinte sentido. Eu acho que tem um sinal errado aí no Coutinho. Então, eu acho que no Coutinho, acho que deveria ter um sinal de menos aqui. Mas eu já vou dizer por que eu acho isso. Né? Bom, então vamos lá. Bom, como eu estou conectando,
né? Por exemplo, vamos chamar de ferro, grávido, né? Grávido com um bosônico, né? Então esse cara tem que ser grávido também. Não dá. Então, o meu Epson é Grasman, né? Vamos chamar assim, né? Beleza. O meu número de gols é conservado, né? Então vamos chamar aqui número de gols por essa transformação, né? Sendo que vamos colocar assim, usar essa notação, né? O número de gols do C alfa é 1, né? O número de gols do BA é igual ao número de gols do Epsilon, que é menos 1, tá? E o Ghost Number do resto é 0. Bom, na verdade, o resto não sobra muita coisa, né? O C, B e Epsilon, o resto é o B, basicamente, né? Que é 0, que é igual ao Ghost Number do Φ. Né? Só esses campos que eu tenho. Ok? Então, com isso, essas transformações conservam o número de Ghost. Bom, primeira coisa. De cara, né, para ver isso daí, é invariante. Não vou botar trivialmente, mas é invariante, né? Vamos lá. É invariante por quê, né? Porque a minha ação original, ela era invariante de gauge, né? Ela é invariante de gauge, né? E se eu olhar, e ela depende, né? Então, se eu olhar pela transformação BRST do Φ, ela é uma transformação de gauge, né? Desse tipo aqui, onde o meu parâmetro é εc. Né? Então, de cara, a minha ação já é invariante do BRST. Né? De cara. Que não precisa nem testar porque ela já era desde o início. Né? É só pegar o meu parâmetro de gauge e botar εc. Então já é. Então eu tenho que mostrar, né, que o S2 e o S3 são invariantes por BRST, porque a 1 é invariante por construir, digamos assim, de cara. Né? Vamos chamar assim. Okay? Então vamos lá. Então aqui que eu acho que o sinal aparece. Né? Vou começar pela S2. Né? Se eu calculo a variação da S2, né, bom, o S2 é o B e o F. Né? O B não varia, então digamos que é uma constante. Então passa direto, então eu tenho menos I, BA, do delta B, do FA de φ. Bom, o delta B do FA de φ eu posso escrever como BA, né? Aí eu vou escrever da seguinte forma, eu vou ter, deixa eu botar para aqui, vou botar o delta B, eu vou escrever como DFA delta Φi, e aí eu tenho o delta B do Φi. Essa maninha aí. Então isso é menos I, BA, aí eu vou ter delta FA delta Φi, e o delta B do Φi é aquilo lá, menos I epsilon C alfa, né? Isso. Delta alfa e φ. Okay. Bom, beleza. Então, menos associado com menos, I ao quadrado é menos 1. O meu epsilon é Grasman, né? Mas esse cara é bosônico, esse cara é bosônico. Passa, não pega esse sinal em 1, então posso passar. Né? O meu C também é Grasman, né? Mas esse cara é bosônico, então passa por cima, né? Sem sinal. Então posso botar o meu C alfa aqui. Ah, desculpa, tem um B aí. Né? Então, esqueci do B. Então eu tenho BA, C alfa. E aí eu vou ter delta FA, delta Φi, delta alfa de Φi. Mas isso é simplesmente delta alfa do F. Okay? É isso aí. Por enquanto é isso aí. Okay?
Agora vamos para S3. Bom, o delta B da S3, né, é um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o meu S3 é isso aqui. Então esse cara varia, esse varia e esse varia, né? Então eu tenho que calcular a variação dos três caras aí. Então eu vou ter um delta B do BA vezes C alfa, delta alfa do FA, né, mais BA delta B C alfa, delta alfa FA de φ, e mais BA C alfa delta B do delta alfa, né, do FA. Isso aí. Então agora eu tenho que calcular a variação, né, de cada termo aí. Bom, aqui eu peço aos senhores que me acompanhem, porque eu achei uma controvérsia de um sinal aí. Então se vocês puderem me acompanhar, que a gente vê se, né, eu acho que tem que ter um sinal de menos aqui, mas tudo bem. Né, vamos ver, vocês me acompanhem e vejam se eu cometo algum erro. Né? Então aqui, o delta B do BA é epsilon BA. Né? Então eu vou ter epsilon BA C alfa delta alfa FA de φ. Bom, já deu para ver que esse cancela esse. Né? Tá? Vamos continuar. Aí aqui eu tenho mais BA. Aí eu vou ter esse cara. Esse cara é I sobre 2 epsilon F alfa beta gama C beta C gama, é isso aí, delta alfa do FA de φ, né? Mais BA C alfa, e aí eu tenho delta B do delta alfa. Bom, posso comutar esse negócio aqui, vai ficar delta alfa do delta B do FA. O delta B do FA era o que eu tinha aqui em cima, né? Que vai me dar... Bom, eu vou ter o delta B do FA. O delta B do FA é delta F delta φI delta B do φI. Delta B do φI é menos I epsilon C. Vou chamar de... Já usei beta por aí, né? Então chama de... já usei beta, já usei... Bom, se bem que aqui é alfa, eu posso chamar de beta, não tem problema. Então é beta, delta beta do φI. Ok? Beleza? Bom, esse termo é isso aí mesmo. Eu vou manter esse cara do jeito que está. E agora vamos lá. Eu vou ter aqui mais BA C alfa delta alfa, né? E esse cara aqui vai me dar menos I epsilon CB, pode passar, porque esse cara é bosão, então eu tenho menos I epsilon C beta, perdão. Ele tem delta F, delta φ, delta beta do φI, que nada mais é do que delta beta do FA. Beleza? Que é igual, bom, esse cara continua. Vou deixar esse cara no meu vídeo, tá? Ok. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui que vem a questão, né? Eu tenho menos I epsilon, né?
o epsilon é Grassmann. Né? Então, quando eu passar o menos i epsilon para cá, ou para cá pelo menos, né? Vou deixar o BA em evidência aqui, então vou pegar essa segundo, vou botar aqui mais BA. Então, quando eu passar o menos i epsilon pelo C, eu tenho que trocar o sinal. Certo? Porque o epsilon é Grassmann. Né? Então, quando eu passo o menos i epsilon sobre o C, eu produzo um i epsilon. Ok? E aí eu vou ter, produzo um i epsilon, aí eu vou ter C alfa, C beta, delta alfa, delta beta, FA de φ. Ok? Tá, né? Vou passar isso para cá ou isso para cá, tanto faz. O meu d alfa passou por cima, que nenhum desses transforma por gate, só o φ. Né? Passei para cá, beleza, é isso aí. Okay. Muito bem. Agora tem o seguinte. Tem o seguinte, vou fazer aqui, tentar fazer aqui nesse cantinho. O C alfa C beta é antissimétrico em alfa beta, né? Porque se eu troco alfa com beta, o meu C, né? Eles anticomutam, né? Então esse cara é antissimétrico em alfa beta. Então, e o delta alfa, delta beta é simétrico. Quer dizer, né? Então eu tenho, quer dizer, é simétrico, né? Na verdade eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar só a parte antissimétrica desse cara aqui, desculpa. Ele não é simétrico não. Eu tenho que pegar só a parte antissimétrica desse cara aqui. Ok? A parte antissimétrica desse cara aqui, deixa eu pegar aqui, fazer aqui rapidinho, né? A parte antissimétrica daquele cara ali, né? Ou seja, delta alfa, delta beta antissimétrico, né? Isso é 1 meio de delta alfa, delta beta menos delta beta, delta alfa. Mas isso aqui é justamente o comutador das transformações de gauge, né? Então isso é um F gama alfa beta delta gama. Ok? Então eu vou substituir isso daqui por aquilo ali. I sobre 2 é F. Então é epsilon BA C alfa delta alfa FA de φ mais BA I sobre 2 epsilon F alfa beta gama C beta C gama delta alfa FA de φ mais BA I sobre 2 epsilon, né? Porque saiu um meio aqui, C alfa, C beta, e aí eu vou ter F gama, né? Alfa beta, delta gama, do FA de φ. Se eu quiser, eu posso até botar o parente no mesmo lugar aí, né? Trocando aqui. E aí é que vem o meu problema, né? Qual é o meu problema? Toda essa ação tem que ser invariante. Então a S1 já é invariante. Então a variação da S2, de alguma maneira, ou S2 e S3 são invariantes por si só, que não é o caso. Então a variação do S2 e do S3 tem que se cancelar aí. Então você vê que essa variação do S2 cancela essa. Então só me resta a opção disso aqui ser zero, né? Mas aí tem um problema de sinal aí. Né? Porque você vê que eu tenho BA, I sobre 2 epsilon, F alfa que contrai com esse, F gama que contrai com esse, beta gama, que eu tenho alfa beta, né? E é isso aí. Né? Então é aquela história, eu tentei de todas as maneiras resolver esse problema assim, ver, né, resolver esse problema de que sentido? Se não tem um menos aqui, eu poderia pensar, embora seja um pouco estranho, né, que a minha derivada ao passar por cima do BA ganha um sinal de menos. Né? Poderia pensar isso, né? Vamos supor, é uma simetria fermiônica, vamos colocar assim, se bem que não é, mas enfim, é meio estranho, mas não é, eu acho que não é. Né?
Mesmo porque eu tentei consertar desse jeito, mas aí estraga lá na frente outra coisa. Então não é isso. Então eu acho que realmente tem um sinal de menos aqui. Tá? O Potinskis comeu um sinal de menos. Tá? E se tem um sinal de menos, aí entra um sinal de menos aqui e está tudo certo. Então, com isso, eu vejo que o ΔB do S2 mais S3 é zero e, portanto, realmente eu tenho simetria BRST. Okay? Minha ação invariante do BRST. Ricardo, Oi. essa simetria, por que ela não gera um volume infinito na integração? Do mesmo modo que a simetria de Gauge? É porque eu já fixei. Na verdade, ela, na verdade, eu já fixei isso. Eu não estou integrando. Se você olhar minhas variáveis, né, eu não estou integrando aqui sobre coisas redundantes. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte: é que a minha simetria ela não foi perdida. Eu simplesmente fixei um gauge, mas a minha teoria continua com a simetria de gauge. Né? A questão é que, de alguma maneira, eu fixei o gauge aqui, então não tenho redundância aqui, mas a minha simetria de gauge, vamos colocar assim, de alguma maneira, ela aparece, né? Ela se manifesta, vamos colocar assim, no fato de que a minha ação aqui é invariante para o BRST. Bom, enfim, então a menos essa controvérsia do sinal aí, que eu acho que tem que ter um sinal de menos, né? Tudo está funcionando. Né? Então essa é a primeira coisa. A minha ação com o gauge fixado, portanto, é invariante para o BRST. Ok? Beleza. Outra coisa interessante que surge aí, aliás, importante, não só interessante, mas importante, é o seguinte: se eu calculo o ΔB da seguinte coisa, BA-FA, né? Isso é ΔBA FA, né? Mais BA ΔB do FA. Então isso aqui, né? O delta do BA é o epsilon BA, quer dizer, o epsilon B grande A, né? FA. E esse cara aqui, de novo, né? O meu ΔB desse cara é ΔB, ΔΦ, né? ΔB do φ, o ΔB do φ vira um Δα, né? A menos desses termos aqui. E aí acaba se transformando num Δα do F, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, né? E portanto eu consigo um termo que é mais I epsilon BA C alfa Δα do FA. Que é igual a I epsilon, aí aqui vai ficar um menos I BA FA, mais BA C alfa Δα FA. Mas isso é exatamente o que? Né? Como é que está? S2 e S3. Isso é I epsilon S2 mais S3. Tá bom. E daí? Por que isso é importante? Né? Pelo seguinte: suponhamos agora que eu considere uma variação no gauge fixo. Ok? Então eu considerei que o meu gauge era fixado num FA de φ igual a zero. Né? Suponhamos agora que eu mude o gauge, né? Faço uma pequena variação no gauge fixo. Né? Eu posso escolher outro gauge, né? Nada me impede. Então, se eu olhar isso do ponto de vista de uma amplitude, né? O que vai acontecer? Eu vou entrar, né? Esse delta vai entrar aqui dentro, isso aqui eu escrevi em termos de integral de caminho, e só vai variar onde eu tiver o gauge fixo, né? Onde eu tiver o FA.
Então vai variar S2 e S3. Né? Então isso acaba sendo, né, aquilo ali acaba envolvendo o quê? Uma variação do S2 e do S3. Né? Vai ter um ΔF aqui, vai ter um ΔF aqui quando eu variei o gate fixo. Okay? Então eu vou ter um delta do E elevado a menos S2 menos S3, então isso vai me dar E elevado a menos S2 menos S3 e vai sair um delta, né, vai cair, né, menos I lá, né, aliás, não tem I porque é euclidiano, então vai cair um menos delta de S2 mais S3. Ok? Então, isso aqui vai ser nada mais do que isso aqui, né, vai ser igual a I, F. Aí veja bem, aí eu tenho um delta lá, né? Mas um delta do S2 mais S3 já acaba se transformando num delta desse cara aqui, de alguma maneira, né? Se eu tenho um delta de S2 mais S3, que é o que vai sair desse delta da variação de gate, vai acabar sendo um delta F aqui, né? Um delta desse cara que vai dar um delta F aqui. Então eu posso escrever isso como BA delta F A I. O epsilon cancelou o epsilon que caía aqui. Ok? Agora eu vou supor o seguinte, né? Eu vou escrever isso de uma outra forma. Vou escrever como menos epsilon F, o anticomutador de uma carga BRST, agora. Bom, isso aqui é o seguinte. Eu vou considerar que o meu ΔB, né, como esse cara é uma simetria, eu vou considerar que o meu ΔB, né, nos campos é produzido por um... em geral um ΔΦ é o quê? É um IY comutador, né, do campo com a carga. Né, ou da carga com o campo, né, da carga com o campo. Né. Só que aqui eu tenho uma simetria cujo parâmetro dessa simetria, né, é fermiônico, né, é Grassmann. Então a minha carga, né, ela também é Grassmann, né? Ok? Então, não pode ser o comutador, tem que ser o anticomutador, né? Se ela está atuando sobre algo fermiônico, como é o caso aqui, né? Se ela está atuando sobre algo bosônico, não, aí é o comutador mesmo. Mas se ela atua sobre algo fermiônico, eu espero que ela atue através do anticomutador, né? Para causar o ΔΦ. Então foi isso que eu escrevi aqui, né? Eu, em geral, escrevo isso aqui como um Y anticomutador do que com φ. Obviamente, subentendido que o meu φ é fermiônico. Se o meu φ for bosônico, é comutador mesmo. Tá? Mas como é esse caso aqui, ele é justamente fermiônico, né? Porque esse cara é bosônico e esse cara é fermiônico. Ok? Só que tem o seguinte, a minha teoria é invariante de gauge. Né? Mas se a minha teoria é invariante de gauge, se eu mudo o gauge, a minha amplitude física não pode mudar. Então esse delta tem que ser zero. Porque a minha amplitude entre dois estados físicos, né, ela não pode mudar pelo gauge. Visto que a minha teoria é invariante de gauge. Então a única coisa física, os observáveis físicos da minha teoria, tem de ser invariante de gauge. Então, né, a invariância de gauge né, me leva, né, que o delta do Fi tem que ser zero, pela troca do gauge fixo. Então, no final das contas, entre dois estados físicos, né, isso aqui tem que ser zero. Ok? O psi e o psi' são estados físicos. Ok? Bom, mas isso aqui tem que ser válido para qualquer mudança no gauge fixo, né? Não é para um cara particular. Isso aí tem que ser invariante para qualquer mudança que eu faça no gauge fixo. Então não tem papo, né? Minha carga BRST tem que aniquilar estados físicos. Okay? Obviamente eu considero que o meu QB é hermitiano. Okay? Em geral isso é verdade, meu QB é hermitiano. Okay? Então,
isso aqui tem uma consequência muito importante, que é o quê? Que estados físicos são aniquilados, vamos colocar assim, né? Pela carga BRST. Então, os estados físicos da minha teoria são aqueles em que QB psi é zero. Então, ao quantizar a minha teoria, usando a fórmula de BRST, eu vou procurar estados que são aniquilados por QB. E se não for aniquilado por QB, não é física. Mas não só. Vamos ver agora aí. Mas não é só isso. Né? Essa carga tem algum nome específico? Carga BRST. O QB? É carga BRST. É o cara que gera a transformação BRST. Beleza. Outra coisa é o seguinte, uma maneira de você ver que o meu QB é uma simetria. Né? Então, de alguma maneira, ele tem que comutar com o hamiltoniano. Né? Se ele não comuta com o hamiltoniano, não é uma simetria. Né? E, particularmente, ele tem que comutar, se eu faço uma mudança de gauge, ele tem que comutar com o hamiltoniano e com a mudança do hamiltoniano. Ou seja, tem que comutar com o hamiltoniano mudado. Né? Então, isso aí se traduz, né? Uma maneira de ver isso, né? Isso é uma maneira de ver, né? Que o meu QB tem que comutar com esse cara aqui. Visto que esse cara aqui é uma mudança na ação. Né? Então, isso aqui, aí é aquela história, né? Eu vou ter QB ao quadrado vezes esse cara, né? Mais QB esse cara, menos, né? Eu vou ter, esse cara é QB vezes esse cara, então eu vou ter QB quadrado vezes esse cara, depois eu vou ter menos QB esse cara QB, né? Aí depois eu vou ter o mais ao contrário, né? Então eu vou ter dois termos, QB esse cara QB, um com mais, outro com menos. E vai me sobrar, portanto, o comutador de QB quadrado com esse carinha, o BA, delta FA. Mas como eu quero que isso seja verdade para qualquer delta FA, né, não tem opção. A carga da ST tem que ser nilpotente. Outra maneira de ver isso, né, é a transformação. Né? Uma outra maneira de ver isso aí é o seguinte. Simplesmente ver lá das minhas equações. Se eu faço um delta B' de um delta B do BA, por exemplo, isso é zero porque o próprio cara aqui já é zero. Então, isso aqui no caso é trivial. Se eu faço um delta B' de um delta B do Bzinho aí, isso é um delta B' do epsilon BA, que é zero. Se eu faço um delta B' de um delta B do φ, né? Aí dá um pouco mais de trabalho, né? Mas isso aqui vai ser um delta B' do menos I epsilon C alfa, delta alfa do φ, né? E agora eu tenho que pegar o delta B' e jogar aqui dentro. Né?
Aí vai dar isso daqui. Se fizer a conta aí, né? Aí o meu delta B' vai atuar no C, tá? E depois vai ter um outro termo, o delta B' vai atuar aqui dentro, né? Aí substituindo as transformações, no final das contas, você vai chegar a esse resultado aqui, menos I epsilon. Aí você vai ter menos I sobre 2, epsilon', F alfa, beta gama, C beta, C gama, delta alfa do φi, mais I sobre 2, epsilon', C alfa, C beta, F gama, alfa beta, delta gama do φi. Isso é exemplo. Novamente eu preciso do sinal de menos. Lá naquela transformação do Portisco. E por fim, né, a do C. Né? A do C, eu vou ter um delta B' e um delta B e um C alfa. Então isso vai ser um delta B'. Bom, no final das contas eu vou ter o seguinte, né? No final das contas eu vou ter isso aqui. Eu vou ter I sobre 2, né? Só fazer o delta B do C, que vai dar o menos I sobre 2, né? Epsilon FCC, né? Aí depois eu vou ter que aplicar o B'. Aí quando eu aplicar o B', eu vou ter, vai pegar o primeiro C, né? E vai pegar o segundo C. E no final das contas eu tenho isso aqui. Isso é zero. Se olhar a antissimetria dos F's aí, tudo, né? Isso é zero. Ok? Verdade de Jacob, mas isso é zero também. Okay? Então a minha carga tem que ser nilpotente, porque se eu faço duas transformações, em todos os campos é zero. Essa é outra maneira de ver. Então agora eu chego no resultado muito importante, né, que você encontra, na verdade, isso é interessante, você encontra essa estrutura em vários lugares. Né? Que é o fato seguinte, você tem um operador que os seus estados físicos são aniquilados, tem que ser aniquilados por ele, e ele ao quadrado é zero. Então, qualquer estado escrito dessa forma é aniquilado por QB. Por conta disso. Então esse cara é físico. Então qualquer estado escrito como QB vezes alguma coisa, ou melhor, QB vezes qualquer coisa, né, é físico. Okay? Só que tem o seguinte, esse cara aqui, ele é ortogonal a todos os outros estados físicos, inclusive ele mesmo. Né? Então você vê, por exemplo, né, se eu faço psi QB aqui, isso é zero porque o psi é físico, né? Então o QB no psi dá zero. Então deixa eu colocar aqui que o psi é físico, né? Então isso dá zero. Então esse cara aqui, ele é físico e é ortogonal a todos os outros estados físicos. E tem norma zero, né? Ou seja, é ortogonal a ele mesmo. Né? Porque se eu faço a norma dele, né? Vou isso aqui, cara emitiano, isso é zero de novo, porque o QB ao quadrado é zero. Então ele tem norma zero. Ou seja, ele tem norma zero e é ortogonal a todo o estado físico. Né? Então no fundo, em uma amplitude, esse cara não contribui em nada. Porque quando eu pego a amplitude dele com alguém, dá zero porque ele é ortogonal a todos os estados.
e a norma dele por si só é zero. Então ele nunca aparece, digamos assim, dentro de uma amplitude ele nunca vai aparecer. Todo termo que for desse tipo, se tiver um produto escalar com esse cara, vai sumir. Então isso é o que nós chamamos de estado nulo. Né? Lembra? Aquele estado lá, aquela linguagem é outra, né? Aqui definido em termos de QB, mas aquela história, ele é um estado físico e espúrio, e ortogonal a todo mundo, inclusive ele mesmo. Então ele é o que a gente chama de nulo. Né? Então qualquer estado que difira de outro por um cara assim, são fisicamente equivalentes. Ou seja, dentro de uma amplitude, né, vai dar a mesma coisa, porque esse pedaço aqui vai sumir. Então eu tenho aqui o que? Uma relação de equivalência. Estados, né, que diferem por um QB psi são fisicamente equivalentes. Uma relação de equivalência. Okay? Então nós temos o seguinte: se eu tenho dois estados físicos, fininhos, né, que diferem por um estado desse tipo, né, então eu digo que esses caras são equivalentes. Por isso, porque quando eu coloco esse cara numa amplitude, é a mesma coisa que colocar esse cara aqui. Porque esse termo aqui vai embora. Okay? Então, no fundo, eu chego ao seguinte: o meu espaço de Hilbert na quantização BRST, ele é o espaço dos estados físicos. Então, ele é o espaço dos estados físicos, que a gente chama de fechado, né? Vou chegar lá. Pelos estados módulo os caras que são desse tipo, né? Porque caras desse tipo são equivalentes ao zero, né? Então, a gente chama de exatos. Okay? Então isso aqui no fundo é, eu repito, é uma estrutura que aparece em vários lugares, é o que nós chamamos de uma cohomologia. Okay? Então os meus estados físicos correspondem ao quê? A classe de equivalência na cohomologia do Q. B, né? Do QB. Por quê? Porque no fundo, para achar os estados físicos, eu estou procurando os estados que são fechados, ou seja, né, agora usando essa linguagem de cohomologia, eu estou procurando por estados que são fechados, ou seja, são aniquilados pelo Q, né, mas que não são exatos, ou seja, que não são escritos como QB vezes alguma coisa, aplicado em alguma coisa. Então os únicos estados que me interessam são esses, são os caras que são aniquilados por QB, mas não são escritos como QB vezes algo. Isso é o que define a minha classe de equivalência, portanto, é o que define a minha cohomologia. Então procurar por estados físicos aqui na condição BRST significa procurar pela cohomologia do Q. E isso aparece aí, como eu falei, uma estrutura que aparece em vários lugares, por exemplo, aparece em topologia, quando a gente, por exemplo, uma das coisas é quando nós temos um grupo de homologia, por exemplo, né, que o operador de fronteira é um cara nilpotente, então aparece lá e justamente eu defino meu grupo de homologia dessa maneira, né, e aparece lá na geometria diferencial com a derivada exterior, aquela teoria de formas, né, que tem aí por exemplo, no campo AB, por exemplo, né, em que eu estou procurando por caras, né, minha derivada exterior é nilpotente, né, então lá também eu estou procurando o quê? Eu estou procurando por caras que são fechados, são aniquilados pelo T, mas que não são exatos. Né. Isso é justamente o que? Simetria de Gauge, né? Isso me leva a simetria de Gauge, escrever em termos do F, aquelas coisas. Então essa é uma estrutura de cohomologia, uma estrutura que aparece em vários lugares. No nosso caso aqui, né, esse cara é a carga que gera a minha simetria BRST. Então, para fazer aí um exemplo, começar, né, vou fazer o caso da partícula para dar uma ideia de como a coisa funciona. Tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar então a partícula. Né? Na minha partícula, vocês lembram que eu tinha a minha invariância de Gauge naquele caso era invariância por reparametrizações. Então eram invariâncias do tipo, né, a minha invariância de Gauge era do tipo tal linha de tal. Né? Qualquer parametrização em termos de tal linha, em termos do tal, era a minha simetria.
Então, no fundo, nessa linguagem aí que o Kotinski usa, né, corresponde, né, aquela minha transformação de gate corresponde a um d tal de tal. É isso mesmo, um tal. Bom, tá bom. Escreve assim, né? É um d tal de tal, ou seja, é uma variação do tal que depende do tal, né? Tá bom. Me confundo. Então, é uma variação, minhas coisas variam, né, por um d tal de tal. Ok? Então, os meus campos, eles se transformam da seguinte maneira, né? Aí, para usar a linguagem dele aí, ele usa... Lembra-se que o meu parâmetro da minha transformação de gauge era um alfa, né? Onde ele está? Está aqui, né? Não, está aqui. Está aqui. Né? E eu falei que esse alfa, né, na notação dele aí, incluía não só índice de campo, mas como o espaço-tempo em si, né? Coordenadas em si. Né? Então, aqui, botando explicitamente, não tem índice nenhum aqui, né? Então, eu tenho, meu índice é o tal 1, que é um índice do tempo, meu parâmetro. Tempo não, meu parâmetro. Então, a minha transformação é desse tipo. E eu tinha, lembre-se que quando eu tinha o análogo do G que eu tenho na corda, lá era a minha unbind, lá que era o E, né? O E de tal. Então eu tenho que considerar a variação, como aqui eu considero a variação do G, lá eu tenho que considerar a variação do tal, do E de tal. Né? Então eles transformam como um D tal. De tal menos tal 1, E de tal. Uma derivada vem fora porque o meu E de tal se transforma de duas maneiras. Se transforma dentro, né, com tal linha de tal, né, se transforma fora porque ele é uma unbind, então ele tem um D tal linha, D tal fora. Né, então, tem dois tipos. Então, se eu olho agora para a minha álgebra, né, por exemplo, aplicando no x-mil aí, isso aqui me dá... Bom, é só aplicar essas coisinhas aqui, né? Isso me dá menos delta de tal menos tal 1, de tal de delta de tal menos tal 2, menos de tal menos tal 2, de tal de delta de tal menos tal 1. Tá? Fechou? De tal do x tal. Que eu vou definir, né? Eu vou escrever daquela maneira que eu escrevi, lembra que era um epsilon alfa d alfa do φ, né? Então aqui é uma integral d tal 3 do f tal 3 tal 1 tal 2 delta tal 3 do x-mi. Então daí eu tiro as minhas constantes de estrutura. Então as minhas constantes de estrutura dessa transformação aí é tal 3, tal 1, tal 2, né? Esse monte de delta aí, né? Então é delta tal 3 menos tal 1 e tal 3 delta tal 3 menos tal 2 menos delta tal 3 menos tal 2 delta com tal 3 delta T3 menos tal 1. Então, beleza. Tá. E com isso, então, né, a partir daqui, né, e das constantes de estrutura, eu chego nas minhas transformações BRST. Então, por exemplo, o ΔB do xmi, lembra que o meu ΔB do φ era o que? Era menos I epsilon C dφ. Né? Dφ é isso aqui. Né? Então eu tenho I epsilon C d tal do xmi. Usando aquela notação lá. Né? O ΔB do E é a mesma coisa, menos I epsilon C delta. E usando isso daqui vai me dar I epsilon d tal do CE. Okay? Novamente lá, o
meu campo auxiliar, né, que fixa o gate, não varia. O meu anti-ghost, né, ele é o epsilon vezes esse campo auxiliar aí. E o meu transformação do C era I sobre 2, né, aquela história lá, era I sobre 2 epsilon. Aí eu tinha F, alfa, beta, gama, C, beta, C, gama. C, beta, C, gama e tinha só isso, né? C, beta, C, gama, é só isso. Então, eu tenho aqui I, epsilon, C, D tal, C. Mas o sinal, o I estava errado, né? Você disse que o portista podia ter errado o sinal, então aí não deve anotar a conversão. Pois é. Deveria também, né? Deveria também. Em vez de ser só lá, tem que seguir em todas as transformações. Deveria ter um menos aqui. Né? Se bem que, né? Não, isso mesmo. Sim. Eu estou vendo aqui se não tem um... Não. É isso mesmo, tá bom. Princípio. Bom, aí o que acontece, né? De novo, né? O que eu fiz era o quê? Lá na partícula eu fazia o quê? Eu fixava uma maneira, né? Eu fixava o gauge também. Né? Fixar o gauge significava fixar o meu E, né? Meu ambar, né? Então, se fixar o gauge, né? O equivalente do gauge unitário, né? Ou seja, o meu E de tal é igual a 1. Bom, isso significa que a minha função lá do gauge fixing, né, é 1 menos E de tal. Né? Meu F lá, né? Ou seja, F é igual a 0 é justamente isso aqui. E aí, quando eu, né, usando, né, a mesma lógica aí, a minha ação ela vai ser a ação original, mais a ação do gauge fixing, mais a ação dos ghosts. Então eu vou ter 1 meio E menos 1 x ponto mi mais 1 meio de E no quadrado mais I P E menos 1 menos E P ponto C. Ponto agora é derivada com tal. Tá? Aí, se eu integro no B, o que é integral B? Né? Integral B, ou integral B na minha integral de caminho, né? Que justamente vai me dar um delta de E menos 1, né? Ou seja, vamos dizer que o E tem que ser 1. Né? Ou, sem olhar para a integral de caminho, é substituir o B pela equação de movimento dele. Né? Quer dizer, não é substituir B, é pegar o B e usar a equação de movimento do B. Ali é B ponto, ou C ponto no final. Aqui é B ponto, segundo é B ponto. Sim, nele está BC ponto. As imagens Está só sim. Porque era Tá certo. Era um BC delta alfa, né? Era um BC delta alfa. Então tá. Então, se eu uso a equação de momento para o B, né? Então, se eu integro em B, né? Integrar em B significa fazer E igual a 1. Né? Então a minha ação ela tem essa forma aí. D tal 1 meio de x ponto mi mais 1 meio de M2 menos B ponto C. E aí, aí é uma coisa interessante aqui, né, de certa maneira, é que se eu olhar para essa ação agora, né, onde eu já fixei o G igual a 1, né, quer dizer, G ou E, bom, é equivalente, né? Se eu olhar para essa ação aí agora, ela continua tendo uma simetria BRST, só que não daquele jeito que está ali, né, porque obviamente eu integrei no B, né? O meu E sumiu, mas eu posso usar
a minha integral, a minha equação de movimento para o E, né? Então a minha transformação BST agora, né? Usando aqueles troços todos lá, o meu B, ele me satisfaz, né? Isso aqui, o meu Bzinho satisfaz essa transformação. E o C satisfaz isso daqui. Okay? Então agora, minha simetria BST, nos campos que restaram, né, passa a ser isso aqui. Beleza? Eu sumi com, integrei no B e integrei o E. E aí eu chego naquele troço lá. Bom, e aí beleza. E agora quantizo a minha teoria, né, normalmente aí, né? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que o meu Pmi xni é menos I eta mini e o meu BC igual a 1. Bom, o meu PMI, ele é um IX ponto, né? E a minha Hamiltoniana agora, né? A minha Hamiltoniana, usando aquele negócio ali, né? A minha ação é 1/2 de P2 mais M2, como deveria, né? Para partícula isso aí, né? Isso pode explicar como é que foi a passagem do delta Bzinho? É porque o delta Bzinho, ele era um epsilon B. Mas quem é B? Então o que eu vi é o seguinte, se você tira a equação, se você tira a equação do E, a equação de movimento para o E, né? Se você faz delta S, delta E, né, igual a 0, isso aqui vai te dar exatamente B igual a esse aqui. Foi isso que eu fiz. Na verdade eu tenho dois vínculos aqui. Eu tenho um vínculo da métrica, né, que a equação da minha métrica é um vínculo, não é uma equação de movimento, minha A em by, né? Delta S, delta E igual a 0, implica que B é igual aquilo ali, né? E tem um outro vínculo que é delta S e delta B, né? Porque delta S e delta B igual a 0 me dá exatamente que E igual a 1. Eu tenho dois vínculos. Eu usei esses vínculos aí nessas informações. Tá? Beleza. E aí quando eu construo, né, o meu QB, né, eu vou construir o meu QB agora, né, a partir dessas transformações aí, né, eu vejo que o meu QB nesse caso aí, ele é muito simples, né, ele é um CH. Minha carga VST é CH. Então agora eu vou pegar, né, um conjunto, né, de estados aí, né, e o meu conjunto de estados são o quê? Bom, eu tenho P, né, então eu vou ter um K, né, um estado aí. Então, em princípio, eu vou ter um estado com um label aí, um K, né, que é o que está no meu momento, e tem que ter uma representação desse cara aqui. A representação desse cara aqui, nós já vimos aí quando eu falei da teoria do PC, né? Esse cara aqui dá origem a dois estados, né? Para cima e o para baixo. Né? Então aqui também eu vou ter o para cima e o para baixo. Então meu conjunto completo de estados agora vão ser esses estados aí. Né? E a álgebra do BC, né, que eu convencionei, né, o B aniquila para baixo, né, e atuando no para cima,
Então, no para cima, ele me dá o para baixo aí. Né? E o C ao contrário. Então, o meu conjunto completo de estados são os estados K para cima e K para baixo que satisfazem isso daí. Okay? Então, agora o que eu vou fazer? Né? Então, esses são os estados aí que correspondem à representação da álgebra do P, B e C. Né? Então, agora eu vou olhar para o quê? Eu vou olhar para quais são os estados físicos, né? E quais são os estados fechados e que não são exatos. É isso que eu quero descobrir. Quem são? A pergunta que tem que responder é: quem são agora os estados físicos, os estados fechados, que não são exatos? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, se eu atuo, eu só tenho dois, basicamente, tem infinitos estados, mas basicamente K para cima e K para baixo. Então, a menos do K são dois para cima e para baixo. Né? Se eu aplico o QB no K para baixo, né, isso vai me dar o C no para baixo dá para cima. Né? E a newtoniana no K vai me dar 1 meio de P2 mais M2. No caso, K2. Né? Então, isso aqui me dá 1 meio de K2 mais M2, K para cima. E o meu QB aplicado no K para cima dá 0. Então, K para cima é fechado. Então, vamos lá. Então, daqui sai o seguinte. Quem são meus estados fechados? Vamos chamar assim. Bom, os estados fechados são o K para cima, para qualquer K, não me interessa. Né? É o K para cima para qualquer K. Okay? E o K para baixo, se isso for 0. Que é a condição de on-shell, né? De estar on-shell. Né? Então, meus estados fechados são o K para cima para qualquer K, on-shell, off-shell, não interessa, e o K para baixo desde que ele esteja on-shell. Né? Okay. E quem são os exatos? Os estados exatos são os estados K para cima com K2 mais M2 diferente de 0. Porque se K2 mais M2 é diferente de 0, o meu K para cima pode ser escrito como um QB vezes o K para baixo, basicamente. Né? A menos dessa coisa aqui que eu passo para lá, o meu K para cima, se isso não for 0, é 1 sobre isso, KB K para baixo. Então, meus estados exatos são todos os K para cima, onde K2 mais M2 não é 0. Ok? Então, daí eu tiro quem são os estados fechados que não são exatos. Então, os estados fechados e não exatos, né? São o seguinte: é o QB aplicado no K, perdão, QB eu já apliquei, é o K para baixo, on-shell, é o K para baixo on-shell,
E o K para cima também é um shell. O K para baixo, on shell, é fechado. Né? E o K para cima, on shell, também é fechado, porque ele só é exato quando está off shell. Né? Vamos colocar assim. Então, os dois estados, os estados físicos aqui, os caras que estão na cohomologia do QB, né? É o para cima e o para baixo, on shell. Tá? Então, daqui você tira aqui estados físicos. Bom, só a conclusão, né? Vou colocar aqui, tem de estar, né? O que é óbvio. Foi uma conclusão óbvia, né? Os estados físicos então é um shell, senão tem um problema, né? No sentido em que estados físicos são aqueles que cada um mais 2 é igual a zero. Se não for isso, então é uma coisa óbvia, mas tudo bem. Eu estou tirando isso, né, da minha cohomologia. Só que, né, tem uma questão aí, agora é uma questão um pouco mais sutil, que é o seguinte. Então você tem aí problema, né? Você tem então uma degenerescência, digamos assim. Você tem dois estados aí, basicamente, né, que são físicos. Só que a razão é a seguinte: somente os estados que satisfazem Pψ igual a zero, né, aparecem nas amplitudes. Okay? Beleza. Por que isso? Né? Então, na verdade, eu tenho um vínculo a mais aqui. Né? Isso, na verdade, você vê só quando você olha para a amplitude. Tá? Daqui não dá para ver. Né? Mas você vê quando você fala de amplitude, por quê? Né? Por que tem que satisfazer isso? Pelo seguinte: primeiro, quem é o cara que satisfaz isso? Né? É esse. Né? Porque o B aniquila para baixo. Ele não aniquila para cima. Qual é o problema com para cima? O problema com para cima é que é o seguinte: ele só vai aparecer na amplitude, né? Então, assim, o K para cima, né, ele só vai aparecer na amplitude se K2 mais M2 é zero. Então isso implica que a minha amplitude vai ter um termo delta de K2 mais M2. Né? Por quê? Porque se eu faço o cara sumir off-shell, então significa que a minha amplitude, né, tem que vir aqui proporcional a uma delta. Mas aí um argumento lá de teoria de campos, né, é que a gente sabe que a minha amplitude, uma amplitude em teoria de campo, né, ela pode ter singularidade de polo, corte, etc. Mas nunca uma função delta. Nunca uma função delta. A razão por trás disso daqui, na verdade, tem a ver com o fato de que eu quero, né, que eu me preciso de decomposição em cluster. Né? No fundo, eu quero que, se eu tenho processos independentes, né, acontecendo separados, né, muito separados, eu quero que a minha matriz S fatória. Né? Então você consegue mostrar que, para ter esse tipo de resultado, né, para ter esse tipo de coisa, que a matriz S digamos assim, de processos, né, separados parcialmente, muito, né, de modo que eles não interagem, no fundo é isso, né, ela fatora. Para isso, eu mostro que as minhas amplitudes elas podem depender, né, a minha matriz S, basicamente, ela pode ter no máximo, né, singularidade de polo e corte, mas nunca singularidade tipo delta.
Porque se uma singularidade tipo delta aparece, essa propriedade de fatorização vai pro buraco. Ok? Então esse cara não pode estar lá. Ok? Então esse cara não pode estar lá. Beleza? Então no fundo, só esse cara, só caras que obedecem isso aparecem. Portanto, só esses caras contribuem. Ok? Beleza. Então agora, feito aí a questão da partícula, vamos ver como é que funciona para a corda, né? Bom, para a corda o esquema é mais ou menos o mesmo, né? Então, no caso da corda agora, eu tenho lá a minha simetria de gauge é difeomorfismo mais Weyl, né? Então eu sei como é que meus campos se transformam por difeomorfismo mais Weyl, né? O meu GAB se transforma lá com daquela maneira que a métrica se transforma por difeomorfismo, o meu xmi não se transforma por difeomorfismo, o meu xmi não se transforma por Weyl, né? E a minha métrica se transforma por Weyl com E elevado a 2 ômega. Né? Então, sabendo disso, né, você vê que colocando lá em termos, né, das minhas transformações lá, o meu ΔB do xmi ele vai ser um IY CD mais cetil D barra xmi. Você lembra o que era? Lá era basicamente um C, né? Variação do X, mas o X, por difeomorfismo, ele varia como? Ele varia com uma derivada, né? Que eu tenho xmi de sigma linha tal linha é igual a um xmi linha, né? De sigma linha tal linha é um xmi de sigma tal, né? Então o delta dele é o que? O delta dele é uma derivada. Okay? É justamente aqui. YC delta do x, mas o delta do x é basicamente a derivada. Ok? Eu já, né, aqui no caso ele já escreveu aí integrando no B, né? Então eu tenho do meu Ghost vai ser um IY. Aí vocês lembram, usando de novo a partícula como exemplo, se vocês fizerem a conta, o que acontecia? Quando eu fazia o vínculo da métrica, a equação de movimento da métrica, no fundo não era uma equação de movimento, era um vínculo, né? Eu substituía o Bzão por esse vínculo, né? Aliás, melhor, esse vínculo me dava o Bzão, né? Só que variar com relação à métrica me dá quem? O tensor de energia momento. Né? Então, basicamente, o que vai entrar aqui é o tensor de energia momento ainda. Tx mais o Tghost. Ok? E analogamente para a parte til. Okay? E por fim o C. Né? E aí eu tenho a álgebra, né? Aquela álgebra lá, aí tinha que achar a função de estrutura, mas basicamente ele vai ser um CDC. Essas são as transformações BRST. Lembrando que eu já substituí os vínculos que vêm da equação do B e da equação do movimento, vamos dizer assim, do B e da equação do movimento da métrica. Ok? Bom, isso tem uma carga, né? Na verdade eu posso escrever, né, se eu usar o teorema de Noether, né, na minha ação lá, né, o teorema de Noether, eu vou achar uma corrente, né, então a corrente que a gente chama de corrente BRST, né, é um JB, que vai ser um CTM mais um meio, aquele ordenamento normal lá conforme, né,
E aí eu tenho um CTM mais bom, esse termo aqui é uma derivada total, né? Ele é colocado só para fazer com que a minha corrente seja um tensor. Tá? Ele não afeta em nada o meu problema, visto que não é uma derivada total, né? É uma derivada total, então quando eu integrar para chegar na carga, né? Quando eu integrar para chegar na carga, ele vai ser uma derivada total. Né? Então ele não vai contribuir para a carga. Então, em termos de transformação BRST, de carga BRST, ele não contribui esse termo. Agora, para a corrente, esse termo faz com que a minha corrente seja um tensor, ou seja, tenha peso conforme 1. Então, obviamente, eu tenho o JB e tenho o JB til, tá? Porque você vê que eu tenho o setor til, mas o til é a mesma coisa. É só botando til aí. Ok? Aí, vamos lá. Para obter as transformações BRST, no fundo já estão escritas ali, né? Transformações BRST. Mas vocês lembram que para obter a transformação, né, de um campo, eu tinha que fazer comutador, e vocês lembram que comutador aqui no fundo é dado pela UPI, né, pela estrutura de polos das minhas UPI. Né? Então eu preciso calcular as UPIs, né, isso aí vocês podem fazer, né? Vocês sabem calcular o PI desses caras, né? A gente já fez aqui, eu já estudei a teoria do X, já estudei a teoria do BC. Então, as minhas UPIs são menos de termos não singulares, eram 3 sobre Z ao cubo, mais 1 sobre Z2, J Ghost, né? Ghost over curve, coisa, mais 1 sobre Z, T M mais G no zero, o JB do Z no C é 1 sobre C, C, DC, né? E o JB do Z num campo de matéria, né? Esse M aí é um campo de matéria no sentido em que não está no setor de Gauss, né? C, H, DC, zero mais C, D, então você vê que justamente realmente está batendo, né? Eu tenho que pegar o polo quando Z vai a zero, né? Pegar o polo quando Z vai a zero significa a transformação do meu B, né? É dada basicamente em epsilon, né? Pelo TM mais TG, que é justamente o que aqui. É que eu chamo de TX, ele chama de matéria agora, né? A transformação do C pelo polo simples de novo é CDC, que é justamente o que está aqui. E o meu X, ele é um campo de matéria que de peso conforme zero, né? Então, se ele é peso conforme zero, o polo simples aqui, quando H é zero, é C derivada, né? É justamente isso aqui. C derivada. E a parte anti-holomórfica você faz com J til. E por fim, quer dizer, não tão por fim assim, e a carga, né? Como sempre, ela é integral da corrente, né? Basicamente, né? Integral no espaço da componente zero, né? Então, meu QB vai ser 1 sobre 2πi, integral aí de dz JB menos dz barra JB til. Ok? E aí, né? O meu QB é escrito dessa forma aqui. A expressão é meio feia, né?
mais um AB aí, né? C0 mais C0 tio. Esse AB nada mais é do que aquela constante A, né? Que no caso aqui é só dos gols, que é menos 1. Okay? Então esse é o meu Q aí, minha carga BRST. É feio o negócio. Ok? E aí tem umas relações de comutação aí, por exemplo, a relação de comutação esse normal ordering aqui é o normal ordering criação e aniquilação, né? Que a gente viu que pro caso dos ghosts é diferente desse daqui. Pro X não, mas para os ghosts é diferente desse normal ordering. Ok? Bom. Beleza. E aí, ou usando a OPI ou usando a álgebra, né? Aí vai com o gosto do freguês aí. E aí você tem, por exemplo, que o comutador do Q com BM me dá o LM. Ele escreveu em termos desse M aqui, né, de matéria, né, porque, em geral, a parte de matéria, né, por enquanto a parte de matéria é só o X. Né? Então LM e LX para mim aqui é a mesma coisa. Só que quando a gente for para a supercorda, né, aí a parte de matéria vai ser o X mais os férmions, né, mais o psi. Né? Então aí a gente vai escrever já nessa linguagem de matéria, no sentido que é a parte que não depende dos gostos. Para nós aqui, isso aí é X. Hein? Então você tem essa relação de computação aí, que a gente vai usar daqui a pouco. Né? E outra coisa legal é, agora sim uma coisa interessante, é o seguinte, é a álgebra. Né? Basicamente, se eu faço, né, o anticomutador do Q com Q, né, eu obtenho o que? Através da OPI do JB com o JB. Né? Lembra disso lá? É que na álgebra, na verdade, era dada pela OPI das correntes. Né? Então, se você olhar para as correntes, eu tenho aqui o meu JB do Z, JB0, isso é menos CM menos 18, CM é a carga central da matéria, né? Sobre 2Z ao cubo, C dC0 menos CM menos 18 sobre 4Z quadrado, C D2C de 0, menos, agora a parte legal aqui, menos CM menos 26 sobre 12Z, C D ao cubo C de 0. O anticomutador, portanto, do QB. O QB é dado pelo polo, né, pela estrutura de polo, é dado pelo polo simples quando Z vai a 0. O polo simples aqui quando Z vai a 0 é esse cara aqui. Né? Então eu tenho aqui que isso é igual a menos CM menos 26 sobre 12 C D ao cubo de C 0. Agora olha que legal, né? Minha carga BRST ela tinha que ser o quê? Nilpotente. Não era isso? Para que ela fosse uma simetria, minha carga BRST tinha que ser nilpotente. Né? Você vê que eu estou tendo uma anomalia na minha teoria. Mas essa anomalia, né, ela não existe se o CM for igual a 26. Mas para a teoria X, né, para a teoria X, CM é 26, CM é D. Né? Então D tem que ser igual a 26. Então, novamente, o fato de eu querer não ter anomalias, né, quando eu quantizar minha teoria, me leva de novo ao D igual a 26. Nesse caso aqui, eu já encontrei esse cara aí, milhões não, 3 maneiras diferentes. Ou com a invariância de Lorentz, né, para não ter anomalia de Lorentz, ou para não ter ghost, né, ghost que eu digo o estado de norma negativa, e agora para manter minha simetria BRST. Ou
ou seja, para que o meu QB seja nilpotente. Ok? Então, de novo, eu dei igual a 26 aí para consistência, para que a minha teoria seja consistente. Ok? E também, se você olhar o comportamento do J por transformações conformes, né? Então, o meu J é um tensor também para CM igual a 26. Tá? Também é muito bom, né? Minha corrente, em geral, eu quero que a minha corrente seja o quê? Um tensor de peso conforme 1. Um outro lugar, então nesse caso aqui, para a minha corrente BST ser um tensor, também o meu CM tem que ser igual a 26. Ou, se o CM for a teoria do X, o D tem que ser igual a 26. Tá? No caso da corrente de Gauss, lembra, né, do número de Gauss, né, ela não é um tensor, mas aquela lá não tem jeito, né, porque o cara que aparecia aqui era uma constante, é um número. Então aí aquela não é um tensor mesmo e é isso aí. Então eu tenho que tomar cuidado com quando manipular a minha corrente de número de Gauss, quando mudar de coordenada. Mas aqui, se o meu CM for 26, né, não só a minha simetria BRST está valendo, não tem anomalia, né, e a minha corrente é um tensor, que é algo extremamente desejável. Então acho que eu vou parar por aqui antes do almoço. Aí depois do almoço, né, eu vou finalmente pegar e calcular a cohomologia do QB, né, para a corda. Porque esse que vai determinar os meus estados físicos, o meu espectro. Então o que eu vou fazer depois do almoço, na primeira parte da aula aí, vai ser calcular qual é a cohomologia do QB. Né? E com isso, né, eu vou ter o quê? Os estados físicos. E aí eu vou chegar, obviamente, como era de esperar, né? Se eu não chegasse, tinha alguma coisa errada, nos estados, aquele estado lá que eu já conheço, né? Que eu já obtive de outra maneira, né? No light cone e usando os L's, né? Okay? Então isso a gente vê. E vou continuar aí, depois eu mostro também, começar a ver a questão das amplitudes, okay? Das amplitudes e discutir aí algumas outras coisinhas aí do Beck. Okay? Até